Muito boa noite. Seja uma noite abençoada, uma noite tranquila e que nós possamos, por alguns instantes, esquecer o mundo lá fora, concentrarmos somente nesse ambiente, nas pessoas que aqui estão, no objetivo da nossa reunião. Ademais, tudo perde o valor, perde o significado. As nossas responsabilidades da manhã, os nossos problemas, as nossas limitações, tudo fica em segundo plano. Hoje, tão somente hoje, nesse instante, que nós possamos nos harmonizar, sentir essa atmosfera de paz, de tranquilidade, de serenidade, de mansuetude aqui reinante. Entrar nessa sintonia e deixar nossa mente vagar nos conhecimentos da doutrina, em especial nas lições do Evangelho que serão abordadas. Nossos queridos irmãos espirituais possam estar presentes, nos auxiliando, nos intuindo, trazendo-nos todo o seu amparo para que levemos a bom termo a nossa noite de estudo. Que essa paz, que essa harmonia também chegue até os nossos irmãos que nessa noite não puderam comparecer à reunião, e onde estiverem, recebam um fluxo de luz, de paz, de harmonia e de amor. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos então dar prosseguimento ao livro Caminho, Verdade e Vida, no item 114, intitulado As Cartas do Cristo. Quando se fala em cartas, no Evangelho, um dos maiores escritores delas é Paulo de Tarso. Também teve bastante tempo na prisão para escrever muitas e muitas cartas. Pensa bem, 2 anos de prisão, quantas cartas dá para escrever? Dá para escrever bastante. Então, mas isso não foi também obra do acaso. Tudo nessa vida tem um objetivo. Principalmente a vida de um apóstolo, de um seguidor do Cristo tão importante. Acho que cada dia, cada momento da sua vida era importantíssimo, não por Paulo, mas pela mensagem cristã. E foi essencial esses anos que ele passou preso, porque a maioria das cartas foram escritas nesse período, e que são verdadeiros roteiros que servem-nos ainda hoje, principalmente atual como nos orienta em inúmeras questões. Esse trecho que nós vamos ler está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos ver se vocês já lembram dele? Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo. Vou ler tudo de uma vez, para vocês não entenderem nada. Depois nós vamos fatiando, Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Bonito, Entenderam alguma coisa? Por isso que eu falo que você lê um livro assim, continuamente, principalmente, não é o caso, mas uns livros um pouco mais científicos, é perder grande espaço de tempo. Porque livros foram feitos mais para ser estudados. Não é para ser ler. Se lê um romance, ler sobre a vida de outra pessoa, sobre a história, mas aqui uma pura filosofia de vida tem que ser
cortado, parte por parte, para que a gente possa entender. Então vamos fazer esse trabalhinho aqui na introdução do tema. Ó, porque já é manifesto, já é sabido que sois vós, ele está se dirigindo a quem? Aos coríntios, a igreja lá de Corinto, né? Aos integrantes da igreja de Corinto. Então, essa mensagem vai diretamente a eles, depois deles é distribuída para as outras igrejas. Então, Paulo afirmando, porque já é manifesto, já é sabido que vós, os integrantes da igreja, vão trazer para o mundo atual. Quem são esses integrantes da igreja hoje? São aqueles que estão na doutrina do Cristo, a doutrina cristã, independente do rótulo, mas aqueles que seguem os preceitos do Cristo, as lições do seu Evangelho. Então, essa carta, esse trecho, é diretamente dado a cada um deles. Ó. Já é sabido que vós, entre aspas, viu? Cristãos, todos os cristãos, sois a carta. O que é a carta? É aquilo que está escrito, aquela mensagem, né? A carta é a mensagem do Cristo. Cristo, Jesus, o do Evangelho, da lição, né? Da boa nova, da fonte que alimenta, né? A cada um. Então, porque já é sabido que todos os cristãos contêm ali a mensagem do Evangelho. Ali está a mensagem que o Cristo há de passar a toda a humanidade. Ministrada por nós. Nós quem? Nós. Paulo está falando, ministrada por nós, os apóstolos, aqueles que estavam diretamente vivendo diretamente com Cristo, vivendo com Ele. Escrita. Olha, está se referindo na carta. Escrita, não com tinta. Não é uma letra fria, mas sim com o Espírito de Deus vivo. O que seria esse Espírito de Deus vivo? O próprio amor, a própria essência, né? O próprio sentimento daquilo que está se passando. Porque não há como passar o Evangelho sem estar com as portas do coração abertas. E olha que tem muita gente que passa o Evangelho por aí com palavras frias, palavras desprovidas de sentimento. E isso vai ter repercussão. Imagine, é como você falar para as pessoas assim: faça o bem, mas eu não faço. Ame, mas eu não amo. Perdoe, mas eu não perdoo. Quer dizer, para vocês, tudo bem. Estou levando a mensagem. Agora, para mim, é outra questão. Não é assim. Então, vamos voltar lá ao texto, que esse texto é muito importante. Ó. Porque já é sabido que vós sois a mensagem do Evangelho, que é ministrada por nós, os que estão diretamente ligados ao Cristo, que passaram, não com a tinta, mas sim com seus exemplos, com a sua vivência. Não em tábuas de pedra. Por quê? As letras vão se desaparecer. Mas nas tábuas de carne do coração. Bonito, filosófico, romântico, mas o que dizer tábuas de carne do coração? Com as fibras, com toda a energia, com todo o sentimento que nós temos. Em suma, é essa a mensagem. Agora vamos pegar o contexto inteirinho. Porque já é sabido que os cristãos, né, todos aqueles que estão sob a égide de Cristo, são a sua mensagem, são a mensagem do Evangelho, que é ministrada pelos mensageiros diretamente ligados a Ele, escrita, ou seja, trazida a nós, não pela tinta, não pela palavra fria, mas sim com o Espírito de Deus vivo, ou seja, com vontade, com sentimento, com amor. E isso é que contagia. Uma coisa é você vir a público falar
desprovido de sentimento. Você pega um texto e começa a ler. Legal. 1 minuto e 20 vocês conseguem concentrar no que está sendo lido. Mas, a partir daí, a mente já vai para tudo quanto é lado. E por que não fixa a atenção? Porque não tem o magnetismo da oratória. Não tem o sentimento ali expresso. É isso que modifica, é isso que chama, que atrai as pessoas. Não são as palavras simplesmente lidas friamente. É o coração sentindo e transbordando, sendo, dando vazão. Coisa que nós comumente refreamos quando falamos de sentimentos. A gente procura ser contido, que nós, na verdade, nós somos uma panela de pressão. Múltiplos sentimentos, alguns bons, outros não tão bons. E a gente tem medo que os não tão bons venham à tona, então a gente se fecha. Mas o que nós temos que fazer é dar vazão aos bons sentimentos, que naturalmente os maus vão se diluindo. E uma hora você para e pensa: cadê meus ledos enganos? Você não lembra mais quando que deixou eles pelo caminho. Mas tem que dar vida, tem que dar vazão aos sentimentos daquilo que se aprende, aquilo, da mensagem que está sendo passada. Eu vejo por aí afora, em tantas e tantas palestras, em tantas reuniões, em tantos e tantos estudos, que nós, oradores, nós cometemos um engano, o erro, o equívoco de não colocar nas palavras que nós sentimos, não traduzir aquilo que está expresso ali, guardado ali, para que nós venhamos, sabe, destrinchar e oferecer. Então esses são os maiores equívocos de nós, que buscamos na doutrina do Cristo fazer a sua divulgação. As palavras podem esclarecer, podem trazer novos horizontes, mas o que realmente modifica é o sentimento. Então, se você não ler, se você não reter aquilo que o Evangelho está nos transbordando, nos oferecendo, vão ser palavras frias que vão passar. E a gente lê e não registra. Igual as palestras que assistimos, sem o coração, que a gente prende atenção por 1, 2 minutos e depois divaga, esperando a hora de ir embora. Pois é, Evangelho, se a gente buscar a essência dele mesmo, em todas as palavras, não tem uma sequer frase que não esteja provida da mensagem. Basta que assimilemos, sintamos. Veja que é uma questão de sensibilidade e não de inteligência. Tá, faz parte, mas a sensibilidade tem que ser mais exacerbada. Essa expansão do ser, que nós estamos em processo de evolução e desenvolvimento, é que deve se dar com maior ênfase. Porque a disciplina do pensamento, do raciocínio, é simples, mas o coração é uma coisa difícil de se modelar. Principalmente quando a gente quer deixar ali, nas suas paredes, alguns resquícios do passado que ainda nos atrapalham, daquilo que nos faz com que a nossa natureza primitiva, a gente possa revivê-la de uma certa forma. Quer ver um exemplo? Muito claro, muito simples. O que mais hoje em dia nos prende ao primitivismo? Nos prende, nos faz caminhar a passos lentos na escala de evolução. É uma coisinha chamada orgulho. E é legal
Se eu perguntar aqui para todos vocês, se vocês são pessoas orgulhosas, vamos ver a resposta só para a gente desenvolver? Vamos começar com você? Você é orgulhosa? Depende. Se depende, quer dizer que tem pontas. Certeza. André? Eu não consigo. Só um pouquinho mais. Né? Me convencer que não tem passado também. Geraldo? Eu acho que ainda tem, mas a gente está em constante briga pela própria consciência da gente. Renata? Tem. Bastante ou pouco? Eu já dei uma evoluidinha, viu? Mas ainda tem. É. A gente se pega, né? Se eu bater num ponto de vista que eu tenho, que é contrário ao seu, certo? Eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista, a gente começa a debater. Como que você vai encarar esse debate? Eu vou ser seu adversário ou seu amigo? Depende, igual a Guilherme. Depende. A gente tem orgulho, sim. Porque quando as ideias divergem, o outro deixa de ser amigo, passa a ser adversário. E isso está notório nos dias atuais, não precisa nem se falar o porquê. Exatamente. Não precisa nem falar o porquê. É nesse ponto que eu queria chegar. Mas vamos completar, Marcos. Todo mundo diferente como você deu essa Quando as ideias divergem, aí o monstro sai da toca. Mariângela. Concordo com todos, porque eu ainda acho que no atual estágio que a gente está, evolutivo, a gente tem mais erros do que acertos. Não tem como. Então, todo mundo consciente que somos orgulhosos, né? Tá. Lenise. Hoje mesmo de manhã, eu testava ali, não. Muito bem. Qual é o seu nome? Ali. Lita. Orgulhosa? Bastante. De 1 a 100. Quanto? 99. Já está num grau. Ai, meu Deus. Então, por que eu estou perguntando isso? Nós temos consciência. Por que nós não mudamos? Orgulho é uma coisa boa? Acho que é instintivo, né? Mas por que nós não Quando a gente mudamos? vê, já foi. E aí? Eu acho que tem momentos que o orgulho é confundido com persistência, né? Eu não sou orgulhoso, persistente. Só pra ficar bonitinho. Faz favor. Vem aqui, por favor. Lê pergunta e resposta dessa questão do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Não, eu fiz muito rápido. Lê de novo. Lê de novo, o pessoal não entendeu. Porque fala perto do microfone. O pessoal O não... homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. O que vocês entenderam dessa resposta? Porque eu nunca falei sobre essa pergunta, né? Não. Nunca falei. Né? No estudo da quinta-noite, o Hugo já pegou a gente aqui também. Ele está plagiando de mim. Ele está assistindo a minha palestra aqui. Acho que quer dizer, não falta nada. Se a gente basear essa. Não falta nada para a gente deixar de lado, só que a Falta gente quer. vontade. Uma vontade plena, né? Querer. Nós estamos todas as terças aqui. Nós somos persistentes, porque tem gente que está no mundo lá fora, vivendo a sua vida alheio a isso aqui. Mas nós estamos nesse mundo, certo? Nós estamos nessa atmosfera aqui. E a gente vem aqui e não leva um tesouro para casa que é nos oferecido.
Porque aqui está nos oferecendo uma mudança mais sutil, mais forte da nossa vida. E a gente não leva para casa. Olha só, lemos no comecinho essa frase. Trouxemos esse entendimento, naquela primeira vez que nós lemos, não trouxemos esse entendimento. Então vamos tentar pegar agora de novo. Olha, porque já é manifesto, já é claro que nós, aqueles que se intitulam cristãos, somos a carta, somos a mensagem do Cristo, do Evangelho. Nós somos a mensagem. Mas qual mensagem? Aquela que a gente fala maquinalmente, sem as portas do coração, ou aquela que o sentimento está envolvido e que modifica, que inflama, que traz todos nesse magnetismo, que todos se unem em volta daquilo que está se sentindo, daquilo que está se falando, se propondo? Não é totalmente diferente? Ministrada por quê? Por nós. É eu que estou falando? Vocês acham que é eu que estou falando? Que sou eu que estou falando? Vocês já me viram falar assim? Na sua linha de estudo? Vocês não acham que tem uma inspiração por trás disso? Olha quantas e quantas vezes vocês já vieram aqui, já me viram falar, assistem os vídeos. Veja se está sendo igual. Então, há sim aqueles que estão por trás nos impulsionando. E escrita a mensagem, não com tinta, não é isso, não é o texto, é aquela frase falada sem as portas do coração, mas com o Espírito vivo de Deus. O que é o Espírito vivo de Deus? É o sentimento, é a nossa essência, é falado com o coração aberto, não em tábuas de pedra, porque nós não somos pedras, nós não somos gelo, nós somos sentimentos, e os sentimentos precisam se expandir. Mas nas tábuas de carne de coração, porque é aqui que está guardada a nossa essência. Imagine que fôssemos agora um médico e tivéssemos que atender um paciente, e a gente chega, Renata, é nossa paciente aqui, pois não, seu nome, né? E pega toda a prescrição, mal olha para a tua cara, o que você está sentindo? É um jeito de se atender, que é o mais comum. Eu acho que todo mundo que já precisou de um médico é mais ou menos por aí. Mas tem aqueles que são realmente apóstolos da caridade, aqueles que atendem mesmo de verdade, que amam o que fazem, que chegam, que interagem, que perguntam, que se envolvem, que querem saber todos os detalhes, que tratam com carinho, que tratam com atenção, e que realmente fazem o que fazem, o seu trabalho, porque amam o que fazem. Valdemir, pode colocar, eu estou questionando aqui, se no final, nas tábuas de carne do coração, pode se encaixar também a questão da gente estar exemplificando, colocando para fora as nossas virtudes, a benevolência, a caridade. Tudo que é feito com o coração, quer dizer, feito com o sentimento. O coração é uma figura, né? É apenas algo para demonstrar o quê? Aonde estão guardados os sentimentos. Então, quando a gente faz algo com os sentimentos, realmente a modificação ali está se expressando. Okay? Então, depois dessa breve introdução, nós vamos ver o que Emmanuel fala. Agora ele vai contradizer tudo que eu falei. Vai? Vamos ver. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas suas próprias mãos. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Até aí, tudo bem. Com Jesus, porém, o processo não
foi o mesmo. Jesus escreveu alguma coisa? Zero. Nada. Nem uma sílaba. Mas as mensagens que ele falou, os seus feitos foram todos registrados pelos que acompanhavam. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Então, eles viveram com o Cristo, viram o que aconteceu, pegaram as lições diretamente dele. Pensa bem, não é qualquer um, era o Cristo. Imagina o teor vibracional, o conteúdo, a facilidade de entendimento. Ele era o mestre. Ele não ia lá para confundir, ele ia para esclarecer. E quando a gente pega os livros que retratam as falas do Cristo, a gente nota a diferença. A gente nota a diferença quando é ali registrado as falas dele, são totalmente diferentes de qualquer outro personagem, de qualquer outro livro. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sempre fui fã das histórias do cristianismo primitivo. Os meus livros preferidos são esses, e já li muitos, de diversos autores, e todos eles, quando citam as falas do Cristo, é diferente. Em todos os livros, seja por qual autor for. Tal a profundidade, tal a grandiosidade do que ele falava, e a facilidade de entendimento. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Aqui já entra uma questão que tem que ser bem pautada. Bom, o Evangelho durante muitos e muitos séculos foi uma ferramenta de perseguição, de incoerência, de escravização. E como que pode? E até os dias de hoje ainda é utilizado. E como que pode? Se ali está o quê? Só as lições de amor, só as lições de fraternidade, de caridade, os máximos preceitos estão ali no Evangelho. Como que podem ser deturpados assim? Quem deturpou? A nossa compreensão. A compreensão humana. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando não auxiliada pela ignorância total, pela maldade, pela crueldade. É muito fácil você pegar o Evangelho e tirar do contexto uma frase. Você pega uma página inteirinha. Qualquer um pode fazer isso. Pega uma página do Evangelho. Tá, eu vou tirar umas frases do contexto aqui e vou deturpar tudo. Qualquer um de nós consegue fazer isso. Muito simples. Então a gente vê por aí afora que o ser humano faz isso. E traz a sardinha muitas vezes para a sua interpretação ou para ganhar vantagens. Muito bem. A vida tem mecanismos de corrigir cada um deles. Cada um vai responder por seus atos,
por suas escolhas. E nós não precisamos nos preocupar com isso. O que a gente tem que preocupar é com a nossa interpretação. O que passou, o que é do outro, nós não somos responsáveis. Talvez hoje nós estejamos redigindo uma nova pauta, corrigindo os nossos erros pretéritos. É quase que certo que isso está acontecendo. Então, aquelas interpretações errôneas, que muitas vezes geravam perseguição, fogueira, torturas, morte, expoliação, exílio, guerras, foram oriundas da nossa ignorância. Então temos a oportunidade hoje de reescrever essa história, trazendo à tona a real essência do Evangelho. Nós não sabemos o nosso passado. Mas como nós conhecemos um pouquinho o passado da humanidade, que era assim, e como nós somos reencarnacionistas, sabemos que já vivemos nessa situação, A mais A é igual a 2A ou A ao quadrado? 2A. Faz tempo que eu saí da escola. Nós fizemos parte disso tudo, né? Oi? A gente fez parte disso tudo. Todos nós fizemos. Idade Média, eu tenho horror da Idade Média, mas fizemos Idade Média. A época do Cristo. Não temos vivido lá na Palestina. Não, pode ter vivido em qualquer canto do planeta. Mas naquela fase, né? Naquela época. Então, e uma das coisas que os Espíritos gostam de falar é o seguinte: eu já devo ter vivido na época do Cristo, devo ter sido um mártir do cristianismo, devo ter sido comido pelos leões, morto nas arenas. É muito comum, gente. Expressão do quê? Própria coisa. Vaidade. Eu acho que uma bruxa. Na Idade Média. Pois é. Vamos supor que você seja certo. Você tenha sido uma bruxa queimada na Idade Média. Se você foi queimada na Idade Média, é sinal que você ficou um pouquinho no tempo, você queimou alguém. Porque você só vai sofrer esse efeito se teve uma causa. Então, se a gente recuar no passado, gente, é tão gostoso falar assim: o pessoal de antigamente fazia assim. Nós mesmos, tem que assumir. É o mesmo caso dos judeus na Segunda Guerra, foram exterminados daquela forma que eles fizeram na Guerra. Pois é. Todo mundo os judeus, lógico. Exatamente. Exato, né? Aquele caminho do Castelo Branco, que é Santana do livro da Irmã Pereira, ele viveu na época de Jesus e ele viu lá que ele definiu Barrabás e Jesus. Né? É isso. Eu não ouvi a passagem, fala de novo. O caminho do Castelo Branco. O caminho do Castelo Branco? Tá. Quer dizer, ele estava lá, né? E optou por Barrabás. Ele conta isso na hora naquela terra, né? Pois é. Como que nós não vamos incorrer nos mesmos erros? Como que nós? Simples. Simples. Só pensar assim: o que eu estou falando está prejudicando alguém? Tá. Então corrige. Para. Não, só está auxiliando. Certo. O que eu estou falando é proveitoso para mim e para o próximo? Não. Então, cala. Não. É bom para mim, é bom para o outro. Então, prossegue. Eu vou gerar angústia, distúrbios, entreveros entre pessoas com o que eu falado, com a minha manifestação? Sim. Então, cala-se. Não. O que eu vou falar vai contribuir para as questões sociais. Então, isso chama-se empatia. Você põe no lugar de quem está recebendo o que você está fazendo. A gente fala tanto de empatia, né? Então vai lá, põe no lugar daquele que está vivenciando, recebendo o que você está doando. E veja se é bom ou não. Se for bom, segue. Mas
a gente não tem essa medida. Se a gente não tem essa medida, a gente não sabe, aí a gente entra nas leis naturais. O que são as leis naturais? Fez errado, correção. É assim, erros e acertos. É assim que se aprende. Quando a gente já tem um mínimo de discernimento para saber caminhar com as nossas pernas, ótimo. Então a gente pode se guiar pelo Evangelho, que a gente vai a passos seguros por aquele caminho e realmente vamos chegar em segurança no final. Mas se as nossas pernas titubeiam e ainda desequilibramos e caímos, nosso joelho vai machucar, os pés vão se ferir, mas aonde cicatrizar e vamos continuar. Então há duas formas de continuar, com dor ou sem dor. A dor simplesmente é aquela que orienta o caminho. Quanto mais você se distancia do caminho, mais a dor vem, te apontando, ó, volta, até te pôr de volta. Uma vez que ela te pôs de volta no caminho, ela some. Ela não é necessária. Mas se você para no meio do caminho e não quer marchar, não quer seguir, o que vai acontecer? A fadiga. Vai acontecer o quê? As dores voltam a te atormentar, porque a dor te impulsiona. Então a melhor amiga que nós temos chama-se dor. Melhor amiga. Pois ela é chata, é aquela amiga que ninguém gosta, mas que te fala a verdade. Muitas vezes a gente precisa ouvir a verdade. E a gente não ouve por aqui, ouve pelos livros, ouve pela dor. Isso tem dois tipos de dores, física e emocional. As dores, as duas são cruciantes, mas eu digo que a emocional é a que mais trava as pessoas. A dor física faz você se movimentar para ficar livre dela, né? O mais rápido possível. Você está com problemas digestivos, né? Você vai saber o porquê e reequilibra a sua alimentação para voltar ao normal. Mas e quando o distúrbio é emocional? É aí que nosso orgulho mais nos empaca. Então vem aqui uma chamada depressão, que é uma dor violenta do espírito. E a depressão, ela vem para punir? Não, porque ninguém gosta da depressão. A depressão é a amiga da dor, a amiga íntima da dor. Duas chatas, mas que você só se livra dela por esforço, mudança de comportamento. Aqui eu não vou levar para o caso o que leva o indivíduo à depressão, porque não fugir totalmente do tema. Mas o que eu queria abordar é o seguinte, que para que nós trilhemos no caminho da evolução realmente, nós temos que primeiramente sentir e ser aquilo que nós aprendemos. Só saber não seja importante, não é o essencial, não é o que basta. É uma parte. Mas você ser, transformar-se, é o tal negócio. Você é uma pessoa que ama todo mundo. Beleza. Eu tenho amor no meu coração. É tão bonito falar, né? É tão romântico. Não, eu tenho muito amor no coração. E não faço nada com esse amor. E aí? É só seu? É só seu sentimento? Água parada, o que acontece? Muito bem. O amor que vai ficar represado só para você vai fazer o quê? Vai alimentar o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho. Não vai? Não. Quantas pessoas falam assim no centro?
em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa humilde, exaltando a sua virtude. Se fosse humilde, não falava isso também. Eu sou uma pessoa que ama, amorosa. Só que não demonstra para ninguém. É só eu. É egoísmo. Agora, quando você faz, você faz espontaneamente. Você não precisa pensar. Você é aquilo. Então, uma coisa é você saber o caminho. Outra coisa é você ser o caminho. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o exemplo, é esse exemplo que nós temos que seguir. Nós temos que ser também o quê? O caminho, a verdade e a vida. Na sexta-feira a gente chegou a comentar algo assim lá com o Daniel, aqui, e nós estávamos falando das dores, né? Físicas e as emocionais. A gente nota que nós, seres humanos, a gente é muito mais empático com as dores físicas. Está na cama de hospital, né? Mas eu falo que as dores da alma, o ser humano, nós, ser humanos, ainda não aprendemos a ser tão empáticos. Até passar por uma situação que te torna empático. Hoje em dia, é mais fácil eu chorar ao ver uma pessoa com depressão do que eu chorar ao ver uma pessoa com dor. Porque o que eu passei, né, com minha mãe, décadas de depressão, não foi anos, foram décadas, mudou a minha maneira de ver a doença. Então, se tiver a possibilidade de eu contribuir de alguma forma para minimizar as dores de alguém que tenha esse mal, com certeza eu farei. Mas tem certas coisas que a gente aprende a duras penas. O Rodrigo, eu vou citar nós dois aqui. Eu vou dizer porque a gente também, tudo depois que a gente aprende, conhece o Espiritismo, né? Tudo é mesmo quando a gente conhece, todo mundo. Mas a gente também não tinha muita simpatia com aquela pessoa exprimida. Que vai falta de prazer. Hoje não penso assim, porque a gente conhece, entendeu? Sabe a tristeza que é isso, da onde vem, é porque a pessoa abre portas, às vezes tem até um processo obsessivo, então a gente pensa completamente diferente de todos. A respeito da depressão. Não é? A depressão é intimamente ligada ao passado. Você fala. E a gente sabe pela doutrina que o porquê disso. Porque você tem coisas na vida que mascaram a depressão. Você deixa de fazer alguma coisa, o que acontece lá fora? Ela vem lá do seu subconsciente, lá do seu arquivo de outras encarnações. Por exemplo, uma pessoa aposenta, aí ela começa a beber para não ficar deprimida. Ou você faz alguma coisa para mascarar aquele sentimento que você tem dentro de você, que faz parte do seu histórico espiritual. A depressão está intimamente ligada ao passado, é excesso do passado. Exato. Ela é assim uma esponja, né, que vai sugar tudo e trazer para a realidade. Tudo que está gravado no nosso psiquismo e trazer para a realidade. É um assunto muito extenso, não dá para abordar todos os detalhes em pouco espaço de tempo, não dá, não é possível. Mas eu ainda acho que a solução está aqui, na questão 909.
que eu vou ler de novo, eu acho que vocês não ouviram direito na hora que a Mirella leu. Eu vou ler de novo para vocês ver se vocês concordam comigo. Olha só. O homem, o ser humano, poderia vencer, poderia sempre, todas as vezes, vencer as suas más tendências. Encaixaria aí essas más tendências? Vamos dizer assim que, no caso da depressão, é uma bagagem que se traz do passado, que pode ser um somatório daquilo que foi feito, né? Um somatório, que essa somatória poderia dar o nome de más tendências, ou algo próximo. Ou seja, é o somatório de todos os ledos enganos, ou daquilo que nós aprisionamos no nosso coração, e ainda aprisionamos hoje, e não descartamos, que uma hora vai vir à tona. Por que explode em determinada época do ano, da nossa vida, uma doença tal? Onde que ela veio? Onde que estava essa bomba relógio? Vocês vão falar assim, mas estava programado espiritualmente, quando tiver 60 anos de idade, vai aparecer uma doença tal. Lê do engano. Lê do engano. Que mesmo que isso fosse projetado, a gente pode mudar. Mudar simplesmente querendo. Aqui, vou ler de novo a questão. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. Pelos seus próprios esforços. Você não precisa de intercessão de um médium, de um pastor, de um guia. Não, pelos seus próprios esforços. Quem se modifica somos nós. Não é Jesus, não é o guia tal, não é o pastor tal. Por quê? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é lei. Lei. Então, se a gente faz as coisinhas erradas, somos responsáveis e vamos corrigir. Livre-arbítrio. Ação e reação. Eles não interferem. Dão-nos força, dão-nos mecanismos, dão tudo para que a gente supere as más tendências pelos próprios esforços. Eles dão as condições para que nós superemos as nossas más tendências com a nossa própria vontade? Sim. A resposta, agora a resposta antecipada, né? A resposta eu acho que vocês não ouviram ainda, né? Sim. E às vezes com pouco esforço. Olha, pouco. O que é pouco? Pouco é quase nada. Pouca coisa. Um pouquinho de esforço, um pouquinho. A gente não tem esse pouquinho de esforço na reforma íntima. O que atrapalha o orgulho? Minha visão é tal. Minha visão de todo mundo é essa. A visão que o outro fala, não, está tudo errado. Olha, quantos enganos nessa simples frase? Você não se pôs no local do outro para refletir o que ele está falando, como que ele está pensando, por que ele está pensando dessa forma. Falta de empatia. Não aceitei, falta de indulgência. Reclamei, digladiei com ele, falta quê? De respeito. Olha quanta coisa de um ato que a gente passa desapercebido. E a gente quer ir para o céu? Pois é. Sabe o que falta, gente? Falta amor. Só isso. Falta abrir as portas do coração para que o amor entre e para aquelas traças que estão nas portas do coração, grudadinhas ali, elas possam sair. A gente deixa o nosso coração fechadinho, pensando que ele é um armazém gigantesco de propriedades divinas, quando na realidade é um poço de orgulho de verdade. E a gente guarda ali os nossos lixos,
no local mais sagrado que nós temos, que é o coração. Mas, terminando aqui, ó, sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Então, pegando o encaixe da pessoa com depressão, a pessoa com depressão não tem vontade? Não, lógico que ela tem vontade de livrar-se daquilo, mas não tem. Uma vontade plena. A palavra é essa. Ela se prende ainda a tudo. Lembra quando eu falava de culpa? Culpa, lembra? Não se atenham à culpa. A culpa é uma péssima amiga. Por quê? Ela é aquela cola. A culpa é aquela cola que pega os erros do passado, passa ali e gruda no coração. Enquanto nós sentimos culpa, os nossos atos pretéritos estão grudados no nosso espírito. E, logicamente, vai fomentar o quê? Esses desarranjos emocionais. É um conjunto de situações, um conjunto de coisas. Você citou obsessão também. A obsessão também é atraída, né? Ali nesses processos, né? Há uma certa sintonia ali, principalmente quando existe um acusador e uma vítima, ou vice-versa, né? A obsessão vai potencializar aquela situação. Vai potencializar, justamente. E ela é o quê? É a dor que chega, mais intensa. Mas a dor, ela vai permanecer enquanto a pessoa precisar dela. A partir do momento que não precisar mais da dor, ela sobe. Por isso que fala assim, ó, se você tiver merecimento, você vai ser curado. O que é esse merecimento? É você já estar num estágio em que você não necessite mais dessa correção. Você já compreendeu tudo que tinha que compreender, retificou tudo que tinha que retificar. É altamente complexo. Cada tema desse que eu estou pincelando aqui é altamente complexo. Você fica incompleto as falas. Mas aqui não dá tempo de devagar sobre tudo, senão a gente nem terminou o primeiro aqui ainda. E já passei 7 minutos do que eu deveria falar. Você falou aí sobre vontade, eu lembro de uma história que você contou do povo que ele parou de fumar quando o Bolé morreu, né? Foi. Ele nunca conseguia parar, o Bolé morreu e ele nunca mais pegou um cigarro. Isso me fez lembrar, em 2020 eu tive uns transtornos aí, né? Você nem conhece. E aí eu fui no médico. E aí o que eles fizeram? Um filme de remédio. Carta preta, enfim, pra acalmar. Eu achei que era essa a solução e quando eu ficava sem o remédio, na minha cabeça estava mal. Transtorno de ansiedade. Aí um dia eu conversando com o tio me lembrou da minha avó, né? Que sofreu com depressão há muito tempo e acabou viciando em alguns remédios, né, tio? E aí eu peguei, saí daqui e falei, eu não preciso mais de remédio, não. Não preciso mais, não tem porquê, isso tá na minha cabeça. Eu joguei todos os remédios fora no mesmo dia e eu nunca mais precisei de remédio. Não fiz de exame, o pessoal fala, não, tem que ser gradativo, né? Não fiz de exame, nunca mais precisei de remédio, nem me passa pela cabeça. Então realmente é vontade, a cura está aqui, né? A gente tem que se descobrir, né? Tem que descobrir. A gente tem que muitas vezes olhar para dentro, se conhecer, né? E achar, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A tal da reforma íntima que a gente tanto fala, é se autoconhecer, falar, não, isso aqui tem que passar limpo, isso aqui não serve. E ir retirando, e mudando posturas. E é tão fácil, está escrito aqui, ó, na restauração do nome. Que falta é o quê? Vontade, só isso, vontade. Ah, mas dói. Dói? Não dói. Se doesse para o teu avô, ter doído muito ele largar o vício. Ter doído muito e não doeu. Por quê? Ele simplesmente quis. E foram o quê? 50, 60 anos, nem sei quantos anos. Que não é fácil. De uma hora para outra. Poxa, comprova basicamente, né? Isso que está escrito aqui nessa questão, que eu vou voltar a falar semana que vem, que essa semana não devo falar muito sobre esse tema, a gente volta a falar.
Aliás, inclusive, eu vou mandar para vocês, se eu lembrar, amanhã, um texto que a gente fez no ano passado. Vocês não estavam aqui ainda no ano passado, que é um texto do livro, uma página só, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. E como vocês não fizeram a tarefa... Eu tenho um livro, tá? A página. Não sei a página, mas eu tenho lá, ó, eu tenho gravado, fica na tela do meu computador, assim. O tempo voa, né? Foi em 2020 que você fez. Foi em 2020? Foi no ano passado. Não foi não? É isso que eu estou lembrando. Parece que foi ainda. Nossa, parece que foi ano passado. Não foi. Eu já coloquei essa passada aqui. Mas eu queria. Você não fez? Em 2020 eu estava trabalhando lá na roça, lá você me deu o texto. Eu li umas 3 vezes no horário do Ele mandou a gente ler 6. O dever de casa, aqui tem dever de casa também. Era ler aquela página 10 vezes. Não é ler uma vez, é ler 10 vezes. Lembra? Por que ler 10 vezes? Porque você lê uma vez, você entende. Na hora que chega aqui embaixo, você esqueceu o que estava em cima. É a mesma coisa que você passar rapidamente aqui. Então, 10 vezes para você ver que você consegue gravar aquilo. E você grava até tanta informação que você lê uma vez, não vai mudar nada. 10 vezes já vai mudar alguma coisa. A gente tem que reler aquilo. Vocês não lembram, mas eu não lembro. Pois é, não lembro. Eu lembro a essência do texto, mas a única palavra que eu lembro bem é a palavra obstáculos. Né? Os obstáculos são necessários. os obstáculos da evolução. Os obstáculos da nossa vida são necessários. Deixa eu terminar aqui, senão a gente não adianta. Eu parei a humanidade, né? Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior. Experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Está aqui uma dica importantíssima para todos nós. Se você não vê algo de bom ali, você vai seguir. Você não vai extrair de um conteúdo coisas que só venham a prejudicar, né? Então, o que está dizendo sobre o Evangelho? Documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior. Experimentam o sublime contato com o Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então, nós somos essa mensagem dele. E dos nossos exemplos, das nossas palavras, do nosso gesto, do nosso olhar, pode levar aos outros aquilo que eles necessitam. Quantos buscavam o Chico só para estar na sua presença e simplesmente estando na sua presença, ficavam bem? Horas e horas de fila, quando conseguiam chegar perto dele, já era o suficiente. É um amor ali exemplificado e distribuído para todos. A gente vai chegar nesse ponto? Vai. Só que falta uma coisinha só. Se vocês quiserem saber o que é, está na questão 909. Só falta. Mas é porque é verdade. Eu bato com essa tecla porque é verdade. Tudo que a gente quiser ser, a gente pode ser. Não leva literalmente, né? Não leva ao pé da letra que eu estou falando. Mas tudo que nós quisermos nos transformar, nos modificar, nos melhorar, a gente consegue. Com esforço, lógico que é com esforço. Uma hora para a outra não. Estou falando, a natureza não dá saltos. Mas com esforço, chegamos lá. Muito bem, fiquei 1 hora nesse tema, hoje bati o recorde. 115. Embaixadores do Cristo. O que é embaixador?
representante do Cristo Jesus ou do Evangelho? Então, representantes que levam a mensagem superior do Evangelho. Por que mesmo que eu substituo sempre a palavra Cristo pelo Evangelho? Para não ter idolatria. Aquela idolatria que faz a gente ver o indivíduo antropomórfico e não o conteúdo doutrinário que é o que nos interessa. Não que o Cristo não nos interesse. Não distorça as palavras. Mas que a essência é o que ele veio trazer para nós. Que é a Boa Nova. Você sabia que Evangelho quer dizer Boa Nova? Sim. Todo mundo sabia disso? Sabia, né? Evangelho igual Boa Nova, é a mesma coisa? Eu não sabia. Você sempre falou, porque... Não, eu não sabia até alguns anos atrás, até tomar contato. Eu sempre falava Evangelho. Tá, Evangelho. Mas Boa Nova, eu fiquei sabendo quando o livro Boa Nova. Boa Nova, né? Aí que eu fiquei sabendo, Boa Nova e Evangelho. Olha só. Viu como é que a gente não pode ser orgulhoso com essa área? A gente sabe tudo? Não sabe nada. Sabe nada. Se a gente voltar aqui a uma lição desse mesmo livro, lá no comecinho, a gente vai ler e interpretar de uma outra forma do que a gente interpretou talvez muito mais avançado do que Jesus interpretou no começo. E está registrado, é só entrar no YouTube. É só fazer para a gente ver como é que fica diferente. Talvez um dia a gente faça isso. Vocês ficarem de recuperação, tá? Se ficarem de recuperação, a gente faz isso. A gente pode colocar como especialização. Vamos lá. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Esse é curtinho, então esse não vou demorar muito. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Só isso. Olha só. Moleza, né? Então, de sorte, quer dizer, graças a Deus, né? Que somos representantes da parte do Cristo. Paulo estava se referindo a quem? Aos integrantes da igreja de Corinto. Igreja. Aos representantes da igreja de Corinto. Falando a eles, nós somos embaixadores por parte do Cristo. Porque está ali levando que é a mensagem do Cristo. Nós, indiretamente, estamos tentando fazer isso, estamos tentando nos transformar nesses embaixadores que vão levar a mensagem aos outros. Só que essas mensagens não podem ser letras frias. Lembre-se disso, isso é importante. Se nós queremos ser embaixadores do Cristo, não podemos levar aos outros letras frias, palavras mortas, e sim palavras vivas, providas de sentimento e de verdade. Mais vale aquilo que nós sentimos e expressamos do que as palavras que nós falamos. Às vezes por um gesto, por um olhar, por um abraço, por um aperto de mão, por uma ação, a gente leva o Evangelho sem saber, sem ser necessário falar-se uma única palavra. Eu lembro sempre a famosa frase de Francisco de Assis, né? É atribuída a ele, não sei se é dele, diz: vai e leve o Evangelho a todos os cantos, se necessário, use palavras, né? Não é muito bem o sentimento e a exemplificação exatamente. que está levando. Aí a palavra é só para dizer, ó, o Cristo pediu para fazer isso, né? Mas nós estamos fazendo, né? Essa orientação é bem forte, né? É um chãozinho de orelha. Mas é uma orientação muito válida, porque a gente é ignorante. Ignorante é assim, nós desconhecemos. Se desconhecemos, temos que conhecer. E muitas vezes nós conhecemos errando. E a gente gasta um enorme espaço de tempo refazendo aquilo que nós, equivocadamente nos perdemos. Então, quando a orientação ela é mais assertiva, ela é mais
pontual, ela nos esclarece de verdade, a gente realmente compreende, a gente não erra. Então, se a gente quer mudar o mundo como a gente quer mudar, né, que não seja melhor, que a gente dê as orientações corretas para que as pessoas, e nós também somos pessoas, né, que estamos ali envolvidos, não erremos. E cada vez que o erro acontece, é como se nós pisássemos no freio e tem que de novo voltar as marchas para a primeira, para depois segunda, depois pegar o embalo novamente. A gente perde muito tempo. A gente tem que parar, corrigir a rota e começar assim. Sendo que se a gente já está no embalo, é mais fácil de ir sem erro. Cada vez que a gente erra, a gente estaciona, para, repensa, recomeça, a gente perde muito tempo. Então, isso no mundo individual de cada um. E no coletivo, quantas e quantas pessoas cometendo barbaridades por erro. Olha quantos erros. Cada vez que uma pessoa erra, se equivoca, planeja, projeta, executa um crime, um desfalque, um roubo, um atentado, ou então usa de violência, etc. É um erro, é uma parada, um ponto que vai ter que ser retificado. Isso faz com que o nosso mundo gire, a evolução gire devagar. Nós estamos nessa fase aí que estão falando de mudança de expiação e prova para regeneração. Então é um processo mais acelerado. Nós que já temos um pouquinho mais de 30 anos de idade, 40 anos de idade, tá bom. A gente sabe que no século passado as coisas eram mais lentas. As coisas eram mais lentas. E não estou exagerando, não. Hoje é tudo rápido. Tudo muda muito rapidamente. Você acaba de acordar quando vê já é meia-noite. Antigamente, para chegar meia-noite, o dia tinha 48 horas, ninguém sabia disso. Os mais jovens não sabiam que antigamente, 2000 para trás, o dia tinha 48 horas. De tão lento que era. Hoje em dia não dá para fazer nada, porque está tudo no processo mais acelerado. Né? Muito mais informações. E, logicamente, isso tem um porquê. Não é um simples achismo. É porque hoje tem mais informação, não é simplesmente isso, não. Mas que se os erros ainda perseverarem, se as dores, as guerras, ainda imperarem, vão fazer com que a nossa evolução se torne ainda mais, a nossa melhoria, mais lenta. Eu falei várias vezes, não sei que livro que eu li, nós tínhamos que estar nessa condição aqui há 1.300 anos atrás. Quer dizer, nós estamos bem atrasadinhos, 13 séculos atrasados na evolução. Então, por quê? Justamente pelas nossas escolhas. Viu como é que o livre-arbítrio é respeitado? A gente teve todo o tempo do mundo para errar. Idade Média, erramos pra caramba. Mas tem bastante tempo para você corrigir. Olha quanta dor. Olha quanta dor. Nosso mundo só teve dor. Fala a verdade. Se você ler um pouquinho de história, pega um filme aí de milênio atrás, 2 milênios atrás, retratando a vida dolorosíssima. Então, está na hora já de despertar, né? E essa mudança só se vai dar quando o Evangelho realmente fizer parte das pessoas. Sentimento, não é um saber, é um sentimento. Aliado. Tá? Já passei da primeira parte? Do título já, né? Então vamos lá. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador
de determinada delegação. Tá, simples. Vamos lá. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Até aqui, não tem nada a acrescentar. Está bem nítido e bem claro, né? Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Ou seja, você tem uma conduta ilibada, você tem um trabalho a ser seguido naquela esteira. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, têm responsabilidade com o coletivo, né? Os operários, ou seja, aqueles que estão ali dentro desse Estado, recebem encargos naturais das oficinas a que prestam seus esforços. Cada um, logicamente, com a sua potência, com as suas afinidades, com os seus dons. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade vencedora. Todos nós temos ali um encargo, um papel que vai ser utilizado de acordo com as nossas possibilidades. Eu tenho facilidade na área tal, nós vamos trabalhar no desenvolvimento dessa área. Por isso somos todos diferentes. Isso faz com que a coletividade gire, né? Imagine se numa coletividade só tivesse médicos. Igual muita gente pensa assim, né? Nossa, se eu for para nosso lar, o que vai ser? Ou lá tem médico e enfermeiro, né? É a única coisa que fala nos livros, tem médico e enfermeiro. Se eu não sou médico e enfermeiro, que eu sou desempregado espiritual, né? Mas não. Aí eu li no livro Robson Pinheiro. Mas que tem muitas coisas ali que são logicamente, embora não concorde com alguma coisinha, mas isso é relevante. Lá fala do Robson Pinheiro, deve ser. Se eu estiver equivocado, também não tem problema. Em alguns lugares, eu estou confundindo o André Luiz. Por isso que eu não gosto de falar nomes, eu não tenho certeza. Bom, aqueles que foram engenheiros aqui no plano físico, do lado de lá também tinham esse encargo, esse tipo de trabalho, do lado de lá. Então não é só médico e nem enfermeiro, tá? Já tem engenheiro lá no plano espiritual também, que eu já li isso no livro. E eles utilizam o quê? Os seus conhecimentos para projetar de uma outra forma, né? Mas projetar peças para determinados veículos, etc. Porque o mundo espiritual também não constitui só de mágica, não. Pensou, plasmou. Não é tão simples assim, não. Quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai saber. No livro do Marcelo Benedetti fala que tem veterinário também. Tem veterinário? Ah, já está melhorando, né? Se tem veterinário, tem animal no mundo espiritual, então. Mas o Daniel tem os espíritos encarregados de cuidar dos animais do lado de lá. Né? Então, é sinal que tem essa parte de veterinária, de zoologia, tem essa parte, não é? É muito simples de saber. Lógico que essas coisas que eu falo, estou brincando, né? Estou fazendo apenas uma gracinha para vocês. Mas para a gente saber como que é o plano espiritual, é muito simples. Pega o plano físico, copia para o plano espiritual e melhora, aperfeiçoa. É a mesma coisa. Então o que tem aqui, tem aqui. Só que aqui é melhorado, aqui é rústico. Essa é a diferença. Então, tem pernilongo espiritual? O que vocês acham? Tem aquele corpo coletivo. Eles são tratados como os corpos coletivos. Não é individual. Não me peço para explicar mais, que você explicar até. Mas não é igual o grupo de formigas, né? Exatamente. É uma comunidade, isso, né? Porque o animal, o gato, o cachorro é diferente. Isso. Mas abelha, formiga, já é uma comunidade restrita a elas, não é isso? Isso aí. Não, eu quero saber se vai ter um pernilongo que vai sugar meu sangue espiritual.
condizente. Né? Olha só, vamos raciocinar. Hora de recreação, né? Vamos raciocinar. O nosso corpo físico é uma réplica do nosso corpo espiritual, certo? No corpo espiritual nós temos pulmão? Tem coração? O coração bombeia o quê? Ar? Sangue. Se tem sangue, eu estou devagando, isso é uma brincadeira. Eu não sei porque eu não estou morto, né? Então eu não sei, estou só brincando. Mas a lógica diz o quê? Se eu tenho um coração que pulsa no plano espiritual, tem um sangue que corre pelas veias. Se eu tenho veias espirituais. Se meu pulmão infla, quando eu respiro, eu preciso respirar. Né? Faz com que o cérebro funcione. É tudo igual. Por que o bendito pernilongo não pode sugar meu sangue? Será que ele vai necessitar? Eu ia falar isso, que talvez eu não precise de alimentação. Será? Para viajar na maionese? Será que existe Isso é questão de cultura inútil. Existem animais marins também. Não, a gente está Eu imagino brincando. assim, será que o pernilongo lá me picasse eu teria coragem para matá-lo? Ele já está Se eu morto. tivesse na perna lá embaixo, aí sim. Viu? Hoje a coisa fica viajando. Não, o meu sentimento Mas fala a verdade. de matar um pernilongo, dependendo do lugar que eu tiver, eu toco o pernilongo e não mato. Se eu estiver lá em casa e eu ver ele voando, eu quero matar. Dependendo do lugar que eu tiver, eu faço assim dele e não mato. É diferente. Eu tinha escrito não. Bom, se tem pernilongo espiritual, deve ter um repelente espiritual também, né? É o culto inútil. Mas o livro do Marcel, ele retrata uma colônia que parece muito com os livros do André Luiz, só que é uma colônia ao nosso lar. Chama o cara do lugar do nosso lar, falando de alguma coisa, um lugar só para recuperação animal, uma colônia de espírito dedicado à recuperação animal. Nesse tema, agora falando sério, nesse tema tem informações assim, só a ponta do véu foi levantada. Então, se você quiser se inteirar de mais informações, você não tem essas informações ainda. Por quê? Porque é o seguinte, qualquer informação mais relevante seria muito impactante. Muito impactante. Porque na nossa coletividade ainda é basicamente carnívoro. Então, você entender um animal como se fosse seu próximo, ainda está muito distante de nós. Um próximo, logicamente, numa escala milhões de anos mais atrasada. Mas não deixa de ser. Então, tem pessoas que vão para essa área e ficam mais ou menos lelé na cuca. Né? Porque são realidades distintas. Olha, nós somos um planeta primitivo. Nós somos um planeta primitivo. Tira o ser humano. O que sobra? Os animais. Eles se entram e devoram. Isso faz parte do habitat. Nós sabemos disso. Aprendemos isso no banco escolar. Então, faz parte desse mundo. E nós fazemos parte desse mundo. Então, as coisas mudarem assim rapidamente não vai acontecer. Seria muito impactante e das duas uma ia causar uma desordem geral. Se vocês pegarem o livro Nosso Lar e lerem o comecinho dele, vocês vão ver que no começo do livro cita algumas insurreições que foram realizadas lá nos primórdios, quando foi criada a cidade do Nosso Lar, justamente na questão alimentícia. Mas você vê que André Luiz não foi mais a fundo nesse quesito. Não tem mais informações. Então, ali uma parada, você só pode supor o que ele queria dizer. Mas a gente subentende alguma coisinha. Mas esse véu ainda
não está levantado. O que a gente sabe é o quê? Que tudo que tem vida física tem vida espiritual, de uma certa forma. Não que tudo que seja a vida espiritual seja semelhante à nossa, mas que tem as propriedades a serem desenvolvidas que pode chegar ao topo, né? Não existe limite. Por pouco tempo eu terminar esse aqui, onde eu estou? Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida e atividade vencedora, de acordo, logicamente, com seus dons. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. Ou seja, cada um com suas habilidades, em conjunto, um ajuda o outro, para que não nos falte nada. Imagina se nós tivéssemos que ser encanador, pedreiro, médico, eletricista, saber tudo isso aí para você se virar, né? Então, logicamente, a gente vive em sociedade, necessitando do outro. E essa necessidade no social estreita os laços que nos unem no espiritual. Então, a nossa convivência e a nossa dependência faz com que as nossas potências, tá, espirituais sejam desenvolvidas. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. A vida eterna, ou seja, no plano do lado. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso, ou seja, não basta naquele que se impõe, mas aquele que vive. Aliás, os dois temas, né, estão interligados ali, nos mostrando isso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação, em qualquer lugar, e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. Ou seja, não importa quem você seja, onde você esteja, o que você faça, você está sendo visto. E tudo que você faz está sendo registrado. Então, todas as suas atitudes, gestos, palavras, construções, aquisições, vão constituir o seu legado, o seu patrimônio. É com eles, cooperadores derrotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador da sua luz. De tudo que nós temos. Acho que o mais importante está aqui, nesse último parágrafo. Olha, entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências. Então, aqui está nos orientando a nos conhecer. Saber quem nós somos. Volto no diálogo que nós tivemos no comecinho ali, né? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos isso, somos aquilo. Vamos nos conhecer para a gente fazer a nossa reforma.
Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Aí é que está o maior problema. As tendências, vão lá. Atos é mais fácil você refrear, né? Atos você tem que ter vontade, né? Vontade é mais difícil, é a gasolina ali que está cara, está difícil da gente ter, né? Que impulsiona. Agora, pensamento é uma coisa que é uma fonte ininterrupta. Você é uma fonte constante de criação, constante, cada segundo, todo segundo. Essa é uma característica do ser nominal, né? A partir do momento que nós transformamos em seres humanos, o nosso pensamento não para um segundo sequer. E aí, o que quer dizer isso? Nós estamos constantemente criando, constantemente pensando. Por exemplo, ele está pensando agora, nossa, estou com fome, quero comer uma pizza, quero ir para casa, quero descansar, quero parar com esse falatório, né? A gente não está pensando nisso? Pois é, nós estamos criando. Mas se nós estivermos pensando assim, nossa, hoje o assunto está sendo muito esclarecedor, está nos dando um outro ponto de vista, estou desenvolvendo aqui novos caminhos, novos roteiros, novas perspectivas. E aí você vai modificando, você vai se tornando aquela fonte criadora. E a partir daqui você sai e você continua se movimentando. Olha como o pensamento é tudo. Se eu estiver pensando agora, daqui a pouco começa uma novela, não libera para ir embora, então a sua vida já fica terceirizada para aquilo lá. Mas aqui nós estamos numa situação de expansão do pensamento e do sentimento. E se você entendeu isso realmente e quer continuar isso, da porta para fora aqui no centro, nós vamos continuar pensando, raciocinando, corrigindo, adquirindo novas posturas e fazendo valer aquilo que vimos aqui. Então, como diz uma questão aqui do Livro dos Espíritos, o que nos falta é vontade, é querer. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova, ou seja, você já entende um pouquinho do Evangelho, né? É tempo de te tornares, está na hora de tornar embaixador de sua luz. Como se tornar um embaixador da sua luz? Sentindo aquilo que você aprendeu. Que aprender é a primeira etapa. Sentir e exteriorizar. Se só o conhecimento fosse suficiente, Jesus viria até esse mundo, ensinaria o pessoal e não exemplificaria. E ele exemplificou. Demonstrou o que é o amor. Viveu isso. Esse é o nosso fim. Jesus é nosso modelo e guia. Aquele a quem nós devemos seguir para nos tornar, né, parecido um pouquinho a sombra dele. Quem sabe um dia. Nos guiemos por esse caminho. E não nos esqueçamos que só falta para a gente agora, realmente, de verdade, sem brincadeira, é querer. É vontade nossa. Porque o conhecimento a gente já tem. A quem muito foi dado, será cobrado. Por Deus, Jesus, por nossos guias espirituais, não. Pela nossa consciência. E a nossa consciência, ela nos pune, entre aspas, quando nós desviamos do caminho. Lembra da companhia dor? Companheira dor? Desviou do pensamento? Desculpa. Desviou do caminho, devemos seguir. A dor chega muito mais rápida, porque agora tem um elemento que chama-se consciência, que já está computadorizado, já tem um iPhone já na mão. Tudo rápido, teclou ali, já vem a dor. Ou seja, quanto mais evoluídos nós estivermos e maior conhecimento, bagagem de conhecimento, e nos desviarmos do caminho,
a retificação vem muito mais rápido. Tá? E que a dor não seja a nossa companhia, mas sim o amor. Viver, aprender e exemplificar. Tornar embaixador da sua luz. Para ser embaixador de luz tem que brilhar. Para brilhar tem que ser esse sentimento. Que sejamos. Nós somos isso. Tá? Não nos esqueçamos. Nós somos isso. Ainda em formato de semente. Um dia seremos uma árvore frondosa iluminada. Mas desenvolvamos as nossas potências. O solo fértil é a vida. Agora, a água que vai nos regar é a vontade que nós vamos imprimir nas nossas ações. Gente, espero que tenha sido uma noite esclarecedora, divertida, né? E que a gente possa levar bons ensinamentos daqui. Tenham todos uma ótima semana. Semana que vem estamos aqui de novo para dar mais umas risadas e aprender um pouquinho mais do Evangelho. Que Deus abençoe.